Amém. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus por todas as coisas. O nosso Deus é bom e fiel. Ontem tivemos uma reunião sobre os pequenos grupos. E logo após, com alguns irmãos, a gente foi ali num terreno. Que alguns já estão dizendo, não é mais terreno não, pastor, já tomou forma. Amém. E a gente entrou, alguns irmãos entraram pela primeira vez e perceberam como é grande, mas vai ficar pequeno. O pastor Jeremias fez uma conta com 3.000 lugares para ter a frequência ali de 30.000 pessoas. Eu digo amém, glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja. Irmãos e amigos, se fizermos uma pesquisa para sabermos qual é uma das causas principais dos grandes problemas de relacionamento entre as pessoas, seja na família, na igreja, no trabalho, em qualquer outro lugar, em que a gente desenvolva relacionamentos, sem dúvida alguma, a maioria dos motivos pelos quais o problema acontece seria o uso irresponsável da língua. Para ser mais claro, como precisamos ser diante da igreja, a fofoca, os fofoqueiros, os murmuradores. O que eu quero saber entre a igreja, diante de vocês, é apenas a ministração da palavra, amém? Essa palavra que Deus me deu, eu quero expor para você textos bíblicos. Textos bíblicos. Então, responda não, apenas para você. E essa é a pergunta que eu faço para mim, porque a palavra de Deus é plenária, amém? A palavra é para todos, é ou não é? Diga assim, essa palavra é para mim. Então não responde, para não incorrer no erro e mentir. Mas só considere, será que nós temos tido cuidado que devemos ter com a nossa língua? A sua língua é solta ou controlada pelo Espírito Santo de Deus? Na presença de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, eu quero ministrar uma palavra que vai nos exortar em amor. E eu vou fazer só uma coisa aqui: deixar a palavra de Deus falar, porque é minha responsabilidade instruir a igreja na palavra. Eu vou pedir que você me acompanhe, por favor. Abra aí 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Espírito Santo, que o Senhor aplique a tua palavra à nossa vida, ao nosso coração. 1 de Pedro, capítulo 3. Quero ler o verso 10. Diz assim: quem quiser amar a vida e quem quiser desfrutar de dias abençoados, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Olhe para mim. Pedro está nos ensinando que se quisermos desfrutar de uma vida abençoada, precisamos ter muito cuidado com a nossa língua, com o que falamos, de quem falamos e como falamos. Alguém já orou, e eu não esqueço isso, já citei isso em outras mensagens, porque isso é norte para mim. Alguém já orou dizendo assim: Senhor, torna as minhas palavras ternas e graciosas, porque talvez amanhã eu precise digeri-las. Digo a você nessa manhã que precisamos orar assim também, que sejamos de fato controlados pelo Espírito Santo de Deus, que as nossas palavras, as minhas e as suas, sejam em todo tempo graciosas, sejam oportunas, sejam sábias, porque pode ser que lá na frente, aquilo que a gente falou, às vezes com tanta convicção, a gente pode estar totalmente equivocado. Provérbios 18, verso 21. Abra sua Bíblia aí, por favor. Provérbios, capítulo 18, verso de número 21. Por gentileza, manuseie aí a palavra
com uma certa agilidade para a gente não estourar o tempo. Provérbios 18, verso de número 21, vai nos dizer assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Igreja amada do Senhor, as palavras que proferimos têm poder de gerar vida e também de matar. As palavras que proferimos têm poder de abençoar e amaldiçoar, pode curar e pode ferir. Por isso, em nome de Jesus, seja verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus, para ter cautela e muito cuidado com o que sai da sua boca. É por isso que Jesus diz: a mesma medida que você usar, será usada com você. A mesma medida. A lei da retribuição é Deus quem estabeleceu. Isso volta, irmão. E volta com exatidão, porque Deus é justo. Então, nunca se esqueça disso. Você pode gerar vida ou pode matar, mas não esqueça: aqueles que gostam de usá-la irão comer do fruto das suas palavras. Então, que possamos pedir sabedoria ao Senhor para verdadeiramente sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Igreja amada, muitos problemas seriam evitados se a nossa língua estivesse verdadeiramente subjugada ao Espírito de Deus. Esse é o sinal de verdadeira espiritualidade, não é o falar em línguas. Aquele que é controlado pelo Espírito, ele domina a sua língua. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 20, verso 19. O pessoal aí estava colocando o texto, eu não pedi antes, mas se for possível colocar, eu agradeço, porque ajuda. Provérbios capítulo 20, verso 19. Guarda esse texto aí para você, tá? Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. O conselho da palavra de Deus é que devemos evitar todos aqueles que têm a língua solta. É preciso ter todo cuidado com essas pessoas, porque precisamos estar certos de que essas pessoas hoje nos procuram para falar de alguém, mas não tenha dúvida que por falar em casos demais, amanhã elas irão falar de você para outra pessoa. Como seres humanos que somos, todos nós vivemos em um dos três desses níveis aqui que eu vou mostrar a você. Alguém na sua vida pode retribuir o bem com o mal. A pessoa recebe o bem e ela retribui com o mal. Se é para criar uma nomenclatura aqui, eu posso dizer que esse é o nível satânico. Você é abençoado, você recebe a bênção e você retribui com maldade. É possível também retribuir o bem com o bem e o mal com o mal. Esse é o nível humano. Isso é o natural para muita gente. Se me fizer bem, faço bem. Se me fizer mal, é uma defesa, vou fazer mal. Mas é possível também retribuir o mal com o bem. E é isso que eu quero te estimular, em nome de Jesus. Quando você souber de alguém que está falando de você, pague o preço em oração por ele e por ela. E da sua boca, sabe o que sai? Abençoa, Senhor. Abençoa. Mas você sabe que Deus conhece a essência do nosso coração, amém? Então, se a gente não fizer isso com sinceridade, não adianta. Deus conhece. Então, você precisa viver nesse nível, retribuindo o mal com o... Quem viveu assim? Jesus. Abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, 22 e 23. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, verso 22 e verso 23.
Para isso vocês foram chamados. Verso 21. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o que, igreja? Jesus deixou o que? O exemplo para que sigamos os seus. Escuta, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E quando era insultado, o que é que ele fazia? Ele não revidava. Quando sofria, ele fazia ameaça. Sabe um animal acuado? Quem trabalha com resgate de animais, às vezes está na rua, eu gosto de assistir Animal Planet. E ele está ali na defensiva, acuado, vai pegar, quer fazer o bem, e a pessoa faz o quê? E o animal faz o quê? Ele ataca, não é assim? Quando a pessoa está acuada, às vezes num ato de desespero, o que é que ela faz? Ela tira para tudo que é lado, é ou não é? É ou não é? A Bíblia diz aqui, ó, que quando insultado, ele não revidava. E quando sofria, não ameaçava ninguém. O que é que ele fazia? Entregava-se àquele que julga com... Olha para quem está só, diga assim, tenha paciência. Diga para quem está do outro lado, diga, tenha paciência. Mas se entregue, irmão, alma, corpo e espírito, àquele que julga com justiça. Esse é o exemplo que Cristo deixa para mim e para você. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não ameaçava. Porque aprendeu a se entregar ao justo e fiel juiz. Salmo 141, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 141, verso 3 e 4. Salmo 141, verso 3 e 4. Você achou? Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca e um vigia à porta dos meus lábios. Que ele tem uma espada bem grande, irmão. Quando a língua for sair, ó, coloca. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Diga amém. Tratando desse assunto, não posso deixar de citar o livro de Tiago. Abra aí Tiago, capítulo 1, verso 19. Manuseie a Bíblia aí, irmão. Você está na EBD, em nome de Jesus. Rápido para a gente não estourar o tempo. Tiago, capítulo 1, verso 19. Eu quero deixar claro para você o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 1, verso de número 19. Você achou? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Irmãos, prestem atenção a esse princípio. Tiago está ensinando: vamos ouvir mais e falar menos. Analisa primeiro, como diz o Matuto, não emprenha pelos ouvidos. Ouça mais, não seja imaturo, imatura. A verdade sempre prevalece. Porque Deus é a verdade. Porque Ele ama a verdade, Ele ama o direito, Ele ama a justiça. Volta lá para Provérbios, capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Deixa Tiago marcado aí. Deixa ele marcado aí. Provérbios capítulo 10, verso 19. Você achou? Quando muitas são as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Quem fala demais erra mais, sim ou não? Sim ou não? O brincalhão demais é mais suscetível ao erro ou não? É ou não é? É.
Então, na multidão de palavras há sabedoria, na multidão de conselhos há sabedoria, eu sei. Mas a palavra também diz que quando são muitas as palavras, há uma grande probabilidade do pecado estar presente. Mas aquele que controla a sua língua, esse é sensato. Passa algumas páginas e vai para Provérbios 17, verso 27. Provérbios 17, verso 27. Pacifique aonde você estiver, seja um agente da paz, na tua família, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua igreja, por onde você passar, seja um pacificador. Provérbio 17, verso 27 diz: pois quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Irmão, cuidado com quem fala demais. Agora volte lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 26. Tiago, capítulo 1, verso 26. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra: se alguém se considera religioso ou então espiritual, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Deixe-me lhe dizer o que devemos entender nesse texto por religião. O termo significa literalmente prática exterior, isto é, o culto que eu presto a Deus. Está falando da minha relação com Deus. Em todo o Novo Testamento, essa palavra é usada apenas 5 vezes. Tiago está falando sobre a nossa espiritualidade. Tiago está falando sobre a nossa vida com Deus. Se eu não consigo refrear, se eu não consigo controlar, esse é um triste sinal de que na minha relação com Deus eu não estou aprendendo nada. O que deve estar me movendo é apenas religiosidade. Quando a nova criatura mostra equilíbrio no falar, isso significa, isso é prova que o Espírito Santo está construindo nela o caráter de Cristo. Deixemos o Senhor nos aperfeiçoar dia após dia. Posso ouvir um amém? Vá para o capítulo 3 de Tiago. Tiago teve dor de cabeça com isso também. Tiago capítulo 3, verso 2. Ele diz assim, ó: todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Igreja amada, é uma fofoca, é o falar mal de alguém, é o praguejar, é o murmurar, é o mentir, é o discutir. Todos esses erros e muitos outros podem ser cometidos através da língua. E em nome de Jesus, a língua precisa estar subjugada à palavra e ao Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Foi Jesus quem nos dotou, foi o Senhor quem nos dotou da capacidade de falar. Mas Ele também deixou claro a nossa responsabilidade e as consequências pelo uso que fazemos da nossa língua. Abra aí, irmão, Mateus capítulo 12, é Jesus agora. Mateus capítulo 12. Verso 36 e 37. É o Senhor de toda a terra que fala. Eu tremo diante dessa palavra. Mateus 12, versos 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, quando todos haverão de comparecer diante de Deus, de toda palavra inútil que tiver falado, você vai ter que prestar contas. Pois pelas suas palavras você será absorvido, e pelas suas palavras vocês serão. Jesus disse assim: quem fizer desviar um dos meus pequeninos, melhor lhe fora
que pegasse uma pedra de moinho, amarrasse ao pescoço e se lançasse ao mar. Ele está mandando alguém se suicidar? De maneira nenhuma. Está dizendo assim: é melhor que você não existisse, nem tivesse nascido. Se você está sendo um instrumento, não posso dizer outra coisa, irmão, do diabo, para se tornar pedra de tropeço na vida dos outros. É muito fácil lidar com isso. Muito fácil. É só ser verdadeiro. É porque o murmurador não tem coragem de procurar as pessoas certas para falar. Pega os mais fracos e aprenda, viu, igreja? Existe o murmurador ativo, é aquele que fala, e existe o murmurador passivo, é aquele que empresta o seu ouvido. Eu vou pastorear esse lugar da seguinte forma: quando eu souber, e souber o nome, gabinete é lugar de bênção, eu vou chamar no gabinete. Que depender de mim, não vai se alastrar nesse lugar murmuração. Daqui a pouco o pastor Alex vai receber o presente dele, que segunda-feira é o aniversário dele. O abençoado, não sai falando não, se alegra com os outros, aprenda a se alegrar, aprende a dar glória a Deus, e não viver disseminando um veneno que seja repreendido em nome de Jesus. Se alegra, porque o outro venceu, porque o outro cresceu, porque o outro foi abençoado. Se alegre em Deus, não saia murmurando não. Olha, pia mesmo o presente que ele ganhou. Olha, que o Senhor te repreenda. Irmão, você sabe que é um teclado, não é? Mesmo sem ser um perito na música, a gente sabe distinguir, sim ou não? Fecha os olhos, é um teclado, é ou não é? Se eu pedisse para o Lucas ou o Rafa tocar o violão, fecha os olhos, você sabia que era um violão, sim ou não? A gente conhece os instrumentos pelos sons que eles emitem. Guarde isso para a sua vida. Quer conhecer alguém? Veja o que ela fala. Observe o que ela fala. Observe. Peça discernimento a Deus. Sabe qual é o meu temor como pastor? É que pessoas que não têm visão nenhuma de igreja, que não sabem o que é cuidar de vida, que não sabem o que é ministério pastoral, de uma hora para outra sabem de tudo. De tudo. Sabe como tem que se fazer tudo. Eu disse essa semana para uma pessoa: a responsabilidade é sua pelo mal que você está causando a algumas pessoas. O rebanho não é meu, eu sou apenas ovelha guia, estou aqui enquanto Deus quiser. Vocês são do Senhor. Mas vai prestar conta de cada palavra que proferir. Se fizer um dos pequeninos dele tropeçar, vai prestar conta. E eu volto a dizer, porque o Espírito Santo de Deus faz isso pulsar no meu coração: cuidado com a mesa da tua casa. E cuidado com as casas que você entra, para estar falando dos outros. Que Deus te dê discernimento. Os instrumentos a gente conhece pelos sons que eles produzem, mas as pessoas a gente conhece pelo que elas falam. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Sabe por quê, irmão? Porque pela linguagem a gente expressa os nossos pensamentos. Pela palavra revelamos se o que nos domina é a nossa própria vontade ou o Espírito de Deus. Porque o texto de Tiago 3,2, Tiago não diz que todo mundo usa deliberadamente mal a língua. Mas Tiago está nos advertindo que esta é às vezes mal empregada por todas as pessoas, mesmo que às vezes involuntariamente. E ele fala algo que eu e você precisamos atentar. Ele afirma que quem nunca é culpado de um deslize cometido com a língua, quem é prudente põe a guarda, que o salmista disse lá, na sua boca. Quem nunca profere uma palavra ociosa, quem nunca é infeliz naquilo que fala, quem nunca pronuncia algo vã, quem não é aprisionado pela fofoca, falar mal dos outros. Tiago diz assim: esse tal é
perfeito. Sabe o que significa esse termo? Plenamente instruído, bem equilibrado, bem preparado, completamente guiado pelo Espírito de Deus. Meu objetivo aqui com essa ministração é exortar a igreja em amor, para que todos nós tenhamos todo cuidado com a nossa língua, com o uso que fazemos dela, porque ela pode ser instrumento do diabo ou instrumento de Deus. Pastor está meio abusado, porque ele está falando do diabo assim. Mateus capítulo 16, abra sua Bíblia. Estou abusado não, irmão, estou na paz do Senhor. Você achou aí Mateus? Capítulo 16, 15, 16, 17, amém? Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Quem está falando, irmãos? Quem está falando? O apóstolo Pedro, amém? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado nem por carne, nem por sangue. Quem foi que colocou aquilo na boca de Pedro? Meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Jesus está dizendo assim: Pedro, Deus usou a tua boca agora, Pedro. Meu irmão, seja a sua boca um instrumento de Deus, aonde você estiver. Lá no teu trabalho, estão detonando com alguém, libera uma palavra de vida para aqueles que estão matando. Uma palavra de vida. Aí, irmão, a gente está em Mateus 16, verso 15, 16 e 17. A gente caminha só um pouquinho. Vá para o verso 21. Jesus começa a explicar aos discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, que ele precisava sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Obrigado, pastor. Ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, no verso 22, começa a repreender Jesus. Jesus se vira para Pedro e diz o que? Irmão, há tempos atrás, versículos atrás, Jesus disse assim: foi meu Pai que botou essa palavra na tua boca. Aí chega o verso de número 22. O que é que Jesus diz? Atrás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus deu trela para o diabo na boca de Pedro? Deu, irmão? O que foi que ele fez? Parece meio rude, né? Não é não? Foi incisivo, foi ou não foi? Tito, capítulo 1, abra aí a sua Bíblia. Verso 10 e 11. A instrução na palavra aqui não vai lhe faltar nunca. Amém. A decisão com o que fazer daqui para fora é com você, mas a instrução aqui você sempre vai ter. Amém. Tito capítulo 1, verso 10 e 11. Achou Tito, irmão? Achou? Verso 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de quê, irmãos? E enganadores, especialmente os do grupo da... É necessário o quê? Qual é a orientação de Paulo para o jovem pastor? É necessário que eles sejam o quê, irmãos? Silenciados. Por quê? Porque estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Devem ser o quê? Deve ser o quê? Concorda comigo que se você empresta teu ouvido, você contribui para que isso se espalhe? Sim ou não? Ninguém está dizendo que tem mordaça. Agora seja autêntico. Procure quem de direito e pergunte. Pode ir lá no gabinete, irmão. Pode ir lá. Volta a dizer. Eu vou falar com uma abençoada aí. Vou chamar. Em nome de Jesus, na bênção. E vou orar, depois eu vou abençoar. Ô irmão, achar que
eu recebo com percentual de conversão. Isso é obra de quem, irmão? Esse falatório, isso é obra de quem? É de Deus ou é do diabo? Uma coisa dessa. Estou querendo rotular alguém? Não, só não vou deixar essa coisa se disseminar aqui, irmão. E eu vou querer nome. Porque murmurador ou se converte ou não se cria nesse lugar. Não se cria. É porque a igreja está crescendo, vai crescer muito mais. Uma árvore frondosa sempre vai receber umas pedradas. É ou não é? Mas tudo é no Senhor, porque tudo é dele, amém? Quando eu vim para cá, está na internet, viu? Estou falando porque eu não escondo nada. Minha caminhada com a igreja é na transparência e sempre será. Quando a gente veio para cá, eu abri para ministério e abri para a comissão de finanças quanto eu recebia. E eu vim recebendo de lá de El Shaddai. Sabe o que acontece? Eu tive problema, sabe por quê? Porque fui transparente, porque tem fofoqueiro. E aí eu aprendi. Agora eu não abro mais qualquer pessoa não, irmão. Abro não, porque não tem estrutura para ver. É falador, é faladora. E eu tenho feito o quê? Senhor, hoje de manhã orei de novo. Quinta-feira chega aqui, oro. Domingo chega aqui, oro. Terça-feira à noite oro. Senhor, a igreja é tua. Nunca, nada nesse lugar vai ser por força ou por violência. Nunca. Trata com os murmuradores. Trata com quem está causando mal-estar. Trata com ele. Trata com ela. O que está oculto, que às vezes sorri e bate nas costas, mas por trás só detona. Trata com ele. Trata com ela. E Deus vai tratar. Não tenho dúvida, Deus vai tratar. Querido, em nome de Jesus, nosso compromisso aqui em primeiro lugar é com o dono da igreja. Está com dúvida de alguma coisa? Pode vir perguntar, mas me diz uma coisa: tu vive dizendo teu salário para alguém? Como é que você se sente? De alguém chegar e dizer assim: quanto é que você ganha? Sabe o que é? As pessoas veem o momento, mas não conhecem a trajetória. As pessoas às vezes querem a sua posição, mas não as suas dores. E eu vou seguir o conselho de Paulo a Tito. Esses precisam ser silenciados. Amém. Silenciados. Se perguntar, irmão, pode dizer. Procura o pastor Pedro, que ele vai dizer tudinho. E estou dizendo para a igreja, tá? Coisa que é da comissão de finanças e ministério. A partir de agora, finanças na igreja vai ser o seguinte: não vai aparecer números mais não, de salário de ninguém na igreja. Aí alguém da comissão de finanças quer saber. Você quer saber? Beleza, vou mostrar a você. Olha nos meus olhos. Vou mostrar a você. Se sair algum comentário, foi você que falou. Vai ser assim agora. Não estou brincando não, irmão. Eu não estou brincando de ser pastor. Não estou brincando com a sua vida. Agora, quem com o Senhor não ajunta, espalha. Complique não. Facilite. Sabe o que é sério nas palavras? Caráter é o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. Caráter é resultado da progressiva adaptação do temperamento constitucional às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. Guarde isso. Vou postar hoje à noite. Se nós somos o que pensamos, e o que pensamos falamos, então conclui-se que nossas palavras revelam indubitavelmente o nosso caráter. O conteúdo das nossas conversas manifesta sem erro o tipo de pessoa que eu sou. Eu conheço as mazelas das pessoas, irmão. Eu ouço no gabinete.
não porque tenha poder de liberar perdão sobre elas, mas como uma ovelha guia. E se o que Deus tem me ensinado é ver as mazelas delas e orar pelas minhas, porque eu não sou juiz de ninguém. Imagina se eu fosse um religioso, para querer fazer da debilidade das pessoas meu parque de diversão. Prova que não conhece a graça e não sabe o que é perdão. É mais fácil julgar, é mais fácil condenar. Mas a obra de Deus nesse lugar vai ser realizada para a glória dele. Amém. Fui levado pelo Espírito. Ontem fomos almoçar com os amigos, um momento renovador. E depois cheguei e eu preguei sobre isso. Aí foi lá, a vitória de Gideão. Aí o Espírito Santo falou comigo: é assim que eu vou fazer. 32 mil. Aí Deus disse para Gideão: tem muita gente. Gideão, tem gente com medo. Gideão, manda mais gente voltar. Tudo o que está acontecendo nesse lugar é a mão do Eterno se movendo. Posso dizer uma coisa? O concreto já está garantido, que você sabe, né? Você não já sabe disso? Já está garantido, né? E o valor da mão de obra para a gente fechar, Deus já providenciou. Aí, eu peço sinais a Deus o tempo todo. Aí eu estava voltando para casa, quinta-feira. Aí um pastor da cidade, homem simples, tinha as suas economias. Eu disse para ele: eu vou testemunhar disso. Disse ontem na reunião da liderança. Tinha um valor lá, a economia dele. E ele orou a Deus: o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? E sonhou comigo e com a IBK. Aí ofertou R$540. Sabe o que foi que o Espírito Santo disse para mim? Isso é mesmo que ser R$540 mil. Eu não falo só de valores altos, não. Nem daqui é. Nem daqui é. E Deus fez com que fez. Pastor, está aí, ó. E me deu uma palavra que eu precisava naquela hora, sem saber de nada. É assim que Deus faz, irmão. Agora, murmurador, fofoqueiro, ou vai ser transformado pela palavra, ou não vai aguentar a palavra nesse lugar. Os pastores estão começando, e eu digo: eu aprendi com o pastor Múcio a pastorear assim. Faço vista grossa para nada não, irmão. Posso envelhecer mais rápido? Sem problema. Mas o Senhor não me chamou para isso? Vou empregar todas as minhas forças e não declino dessa postura. Amém? Então, conselho: não se envolva não. O murmurador chegou, olha, vai procurar o pastor. Não tem problema não, eu atendo. Tiro toda a sua dúvida, sem problema nenhum. Outra coisa, tá? Estão ventilando por aí questão de estatuto e regimento da igreja. Estatuto e regimento é documento. Um adolescente vem me pedir, e eu pergunto: referente a quê? Consagração do pastor Júnior. Eu disse: o que deseja saber? Estatuto e regimento é um documento da igreja. Eu vou estar dando para qualquer pessoa. Agora, a dúvida que você tiver, eu lhe tiro mostrando o estatuto e o regulamento para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Qual é a sua dúvida? Nenhuma. O que é que você quer saber? Nada não. Era ela que estava pedindo? Tem certeza? Ô irmão, pelo amor de Deus. Mas a obra do Senhor nesse lugar vai ser feita. O que é que a gente mais quer? Paz, irmão. Esse lugar é lugar de vida. Esse lugar é lugar de vida. Pastor Júnior vai voltar depois, porque tudo vai se concluir.
Aí vai poder falar tudo. Amém? Qual foi a nossa postura? Foi para o ministério. Foi aprovado. Nada foi feito às escondidas. E nada será feito às escondidas nesse lugar. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Ele veio falar 15 dias antes da assembleia. E a assembleia foi votação. Que quem estava aqui foi unânime. Gente querendo voltar até pela internet. Agora o problema é quando a pessoa quer que seja feita como ela quer. Aí eu vou falar que nem o pastor Zé Carlos, lá da Paraíba, pastor presidente das Assembleias de Deus. Enquanto eu estiver aqui, o pastor sou eu. Quando ele tirar, amém, porque a igreja é dele. É ou não é? O amanhã só pertence a ele. Mas enquanto estiver aqui, abaixo de Deus, irmão, a responsabilidade é minha. Porque tem 40 anos? Porque parece um menino? É? Experimenta. Porque a autoridade é Deus que dá, irmão. Viu? É Deus que dá. Então, a minha visão nesse lugar é promover a paz e a edificação. Cuidado com a sua boca. E eu também, cuidado com a minha, amém? Para que a gente só promova paz e edificação. Posso ouvir um amém? 2 Timóteo 2, verso 16 e 17. Último texto. 2 Timóteo 2, verso 16 e 17. Você achou? Nunca se esqueça que é um experiente pastor, apóstolo Paulo, orientando um jovem pastor, Timóteo. Olha o que ele diz: Timóteo, evita os falatórios profanos, porque só produzirão impiedade. E a palavra desses parece o quê? O que é que diz a sua Bíblia? A palavra deles destrói como um câncer. Os quais são Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 4,14. Paulo orienta a... Deixa eu ver se é esse mesmo. É isso mesmo. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Como é que o apóstolo ora? Como é? O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Eu creio nisso. E isso eu tenho orado. Eu sei que a murmuração não será erradicada, mas Deus vai tratar. E é pela ação do Espírito dele. Amém? Apresenta a tua vida aí onde você está. Eu apresento a minha aqui.